Bom, vamos lá. Sou o Bruno. Foi mais um caso peculiar aqui, né? Moraes agora dá 24 horas para a polícia explicar a demora no retorno de Bolsonaro à prisão domiciliar após exames. Agora, no domingo de manhã, ele vai fazer exame de pele, eu acho, não tenho certeza, né? A pedido de Moraes indica que retorno à casa não foi imediato. Bom, eu lembro de ter visto ali durante o transporte, né? Várias viaturas, olha lá, você vê que é todo um cerco, olha lá. Como se um senhor idoso fosse pular um muro e fugir correndo, né? Se ele tivesse que fugir, já teria feito. Agora ele não vai fazer. Até porque ele sabe, né, que esse processo todo é uma coisa de fachada, tem culpa. Então não tem por que correr, né? O ministro do Supremo deu prazo de 24 horas na segunda-feira para a Polícia do Distrito Federal. Bom, pelo menos agora é a polícia que tem que explicar, né? Antigamente era todo mundo, né? Qualquer um tinha que dar uma explicação em 24 horas, 48 horas. Em detalhes, escola do presidente na ida ao hospital. O relatório de Moraes pede detalhes como carro que transportou Jair na ida e volta, nome dos agentes de polícia que acompanham no quarto e o motivo de não ter sido realizado o transporte imediato logo após a liberação médica. Bom, vamos pensar um pouco racionalmente, né? Para que servem essas informações? O que elas vão mudar? Para nada. Para nada. Mas isso deixa muito claro para a gente uma necessidade que ele tem. Ele precisa mostrar poder. Eu posso, minha caneta é poderosa. Eu dou ordens. As pessoas têm que receber. Que diferença faz saber que carro que transportou? Que ele vai analisar? Se o carro tinha a velocidade adequada para o transporte? Né? A segurança eu tenho certeza que ele não está preocupado. Né? O nome dos agentes de polícia que o acompanharam no quarto. Bom, isso vai mudar o que também? Eu acredito que nada, não vai alterar nada. Mas, né, aquela situação, ele precisa reforçar. E eu acredito que a gente vai ver daqui para frente cada vez mais manifestações assim. Por quê? Eles precisam validar, eles precisam mostrar o quão perigoso, quão terrível, né? É um idoso. É um idoso. Do mesmo jeito que o Lula não ia fugir, o Bolsonaro também não vai, né? O João questionou a secretaria, o prazo, tarará, o João questionou a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal sobre o procedimento adotado neste domingo e aguarda o retorno. Imagens feitas na TV mostram que, ao deixar o hospital, Bolsonaro permaneceu em pé ao lado do carro de polícia penal por mais de 6 minutos. Bom, aí é uma questão da polícia, né? O que incomoda o Alexandre de Moraes de fato? São 6 minutos? Não. Ele está acompanhado dos filhos, exibiu um curativo pouco abaixo do pescoço. Beleza, tem um curativo aqui, talvez algum procedimento que ele tenha feito. Só que o que pegou é a multidão, cara. E tinha uma galera grande gritando ali. E eu acredito que isso vai acontecer a cada movimento. Então a tendência é que ele comece a impedir esse tipo de situação para você tentar mitigar isso. Bem, o que a gente tem que lembrar? Por que essa caçada ela acontece? Porque antigamente, eu já falei isso em outros vídeos, mas isso tem que ficar muito claro, isso tem que ser muito repetido. Antigamente você tinha dois polos, dois lados da mesma tesoura, né? Era o teatro das tesouras. Você tinha de um lado o PT e de outro lado o PSDB, que para os petistas eles chamavam de direita, mas na verdade era só uma centro-esquerda um pouco mais moderada, uma esquerda de banho tomado. Né? O petista ele é fedido, ele é imundo, e o PSDB ele era um esquerdista com banho tomado. Basicamente isso. Quando você tem essa ruptura ela começa muito principalmente com o fracasso do Aécio em vencer a Dilma, ficou muito claro que aquela, entre aspas, direita não era suficiente, ela não atendia aos anseios das pessoas, que são de fato a maioria. Se a gente for olhar aí, não deve ter um terço de esquerdista de fato. Tem uma leva muito grande de analfabeto funcional e gente incapaz que segue, né? Ah, é porque eu vou ganhar picanha, ah, é porque eu vou tomar uma cervejinha, assim vai e vai na onda. Essas pessoas, só pelo nível cognitivo delas, já não deveriam ser aptas a votar, mas é o que tem, né? O voto deles vale o mesmo que o seu. E aí você tem que lidar com essa situação. Sabendo disso, eles tiram proveito. Só que para manter essa hegemonia, eles precisam eliminar a oposição. Então, por exemplo, a condenação com uma pena altíssima, ela serve para te deixar com receio de se expressar, de se posicionar, para que você tenha
Antigamente, quando você falava em direita, muitos anos atrás, você era associado diretamente ao regime militar, que era vendido como uma coisa demoníaca, terrível. Olha só como eles eram malvadões, né? Mandaram Caetano Veloso para fora do país, nossa. Então, sempre que você tinha qualquer manifestação nesse sentido, o sujeito ele se sentia inibido, se sentia constrangido. Isso não acontece mais. Então, a ideia deles é que você tenha medo de se posicionar. Você tenha medo de ser punido, medo de falar alguma coisa na internet e ser comparado a alguém que pichou uma estátua com um batom. Lembrando que aqui contém ironia, né? Então, assim, é um crime gravíssimo. E aí eles precisam mitigar isso. Então, toda essa encheção de saco, essa ladainha vai continuar, principalmente porque a gente está vendo que o pessoal vai continuar com as tentativas de anistia. E eu acredito que, é um palpite meu, né? Pelo menos hoje eu acredito que eles vão votar a anistia, eles vão passar a anistia, e eu tenho quase certeza que o STF vai, numa canetada, rasgar essa anistia. E aí a merda vai estar feita. Eu acho que isso é um processo que vai acontecer, é um processo necessário, mas mais para frente a gente fala disso. Procedimento cirúrgico realizado sob anestesia local e sedação transcorreu sem intercorrência. Foi realizado exerese, remoção marginal de 8 lesões de pele localizadas no tronco e no membro superior. Além disso, segundo o hospital, será realizada uma biópsia das lesões da pele retiradas esse domingo, uma avaliação de tratamento complementar para Bolsonaro. Segundo os exames laboratoriais, Bolsonaro está com anemia e uma tomografia do tórax mostrou imagem residual de pneumonia recente por broncoaspiração. O hospital afirmou que o Bolsonaro recebeu reposição de ferro por via endovenosa. Bom, e é isso, né? A gente percebe que a ideia deles o desejo deles seria que ele morresse, né? Mas eu entendo que se ele ficar preso, talvez em alguma medida aconteça um efeito muito parecido com o que aconteceu com o Lula, né? Da massa continuar agitada, continuar engajada. Se ele sair, principalmente depois de ter sido preso, eu tenho quase certeza que ele se reelege. Isso é líquido certo. E aí existe a alternativa final, que seria, que é ruim nesse caso, seria dele acabar morrendo na cadeia. Eu, é uma possibilidade, né? Porque eles vão tentar fazer isso realmente. Vejam o que fizeram com o Clesão, né? O Alexandre de Moraes é responsável direto pela morte do Clesão. E eu não vejo ele com constrangimento nenhum em repetir os procedimentos ali. Pode ser que não aconteça, né? Você vê que ele já não tá o Bolsonaro não está em condições físicas muito boas, então a gente vai ter que aguardar para ver como isso transcorre. Mas, de qualquer jeito, se acontece um mal maior, ele acaba virando um mártir. Então, essa tentativa que eles estão tendo aí de tentar censurar ou matar um movimento não vai acontecer. Não vai acontecer. A tendência aqui, vejo que mesmo que continue preso, provavelmente o candidato vai ser o Tarcísio, as pessoas vão votar em massa nele. No momento, ele talvez seja a melhor opção. Eu duvido muito que vá surgir uma, uma outra opção equivalente, né? Alguns falam dos familiares, eu acho que não é adequado, porque não são políticos. Você teria aí o Eduardo, mas eu não acredito que vão permitir que ele volte ao país sem ser preso, muito menos se candidatar. Então, no momento, o melhor cenário aí eu acho que é o Tarcísio. Mas vamos aguardar. Eu tenho certeza que essa cena que a gente está vendo aqui agora, ela vai se repetir, vão acontecer outros momentos. E em outras oportunidades o Alexandre vai tentar roubar a cena de novo, provar que ele é muito poderoso. E vamos lá. Se você chegou aqui até o final, né, e tá gostando do trabalho, eu convido você a se inscrever aqui, curtir, tá? Comenta. Comenta o que você achou disso aí. O que você acha desse caso? Essa tentativa de intimidação, digamos assim. No caso agora para a Polícia do Distrito Federal, né? Como se ela estivesse prevaricando, favorecendo de alguma forma. Né? Pelo que a gente viu, tinha até helicóptero ali. Comenta aí, deixa aqui embaixo aí. E dependendo do que você falar, a gente conversa aí. Beleza, gente? Não se esquece de se inscrever. Fui.